aposto que está todo mundo esperando o programa de hoje. Professor Henrique, aqui conosco novamente, que contou um caso muito bem sucedido, foi com a mãe dele. Eu acho que, sabe, palavras convencem, testemunhos arrastam, né? Então, foi muito interessante. Se você não teve a oportunidade de assistir, vai lá no Canção Nova Play e facinho você já baixa o programa e assiste, né? E aí, o que aconteceu? A gente estava conversando da recuperação quando a pessoa teve, né, a Covid-19 e ele citou um caso grave. Mas eu, quando conheci o professor Henrique, eu fiquei assim, falei, gente, um educador físico focado em paciente oncológico? E aí, justamente esse segundo exemplo que ele quer citar é de uma paciente dele, que ele já acompanhava e que, né, se contaminou. E vamos ver também como é que foi a recuperação dela. Henrique, obrigada mais uma vez por estar conosco. Atividade física em paciente oncológico, você já trabalha com isso há muito tempo? Sim. Eu sou ex-jogador de basquetebol. Militei nas categorias de base, não vinguei profissionalmente, então acabei escolhendo educação física para estudar. E pensando até que eu ia atuar como técnico de basquetebol. Que é uma conversa também engraçada, mas a gente pode deixar isso para um pouco depois. A gente fala na rádio, porque a rádio tem um pouquinho mais de tempo que o programa. Sim, que também tem uma história interessante para isso. Mas você vai cursando disciplinas e vai experimentando coisas também em estágio, né, e tudo mais, e vai lendo livros e artigos e assim por diante, que vai te dando um leque maior de opções. A sua cabeça começa a abrir mais. E aí, eu percebia que eu sempre gostava muito mais e conseguia me dedicar mais a atender pessoas com patologias diversas. Então, eu já atendi paciente obeso, diabético, hipertenso, renal crônico que fazia hemodiálise. Eu trabalhei com idosos, com Alzheimer, por exemplo. Então, fui diversificando muito nessa área e eu gostava muito, porque você quer tanto que o seu trabalho ajude a pessoa e você vê acontecer essa ajuda, é muito gratificante. É muito. E aí, então, eu comecei a ficar mais nessa área, achei interessante. Logo que eu me formei, eu fui aproveitado pela faculdade onde eu estudei para trabalhar no laboratório, apoiando os cursos de educação física. E aí eu fiz uma especialização em personal nesse período e eu fazia também parte de uma comissão técnica de um time de basquetebol em cadeira de rodas. E aí essa é a conversa para depois. Então, Quanta pauta vai surgir no futuro daqui? E isso me levou mais à área acadêmica, na área do sistema imunológico, de patologias e tudo mais, pensando em sistema imunológico, porque também tem a ver. Foi onde eu comecei a virar pesquisador nessa área imunológica e na área da saúde. Só que teve um caso na minha família, de um familiar meu muito querido mesmo. Ele é como se fosse um irmão mais novo para mim. E aí ele teve linfoma de Hodgkin, que é um tipo de câncer que afeta linfócitos, que são células imunes, que deveriam te ajudar. Mas eles agora tiveram câncer. Então, eu já estava no laboratório, já fazia pesquisa do sistema imunológico e agravos clínicos, e aí eu fui ler. Eu falei, não, eu tenho certeza que vai ser o diagnóstico de câncer dele, porque ele foi me falando dos exames, eu falei, isso aí provavelmente é câncer. E aí eu fui lendo a literatura, vi sobre câncer de próstata, câncer de mama, enfim, aquilo que a literatura é mais abrangente, por conta da quantidade de casos ser maior. Então, eu pensei, bom, para os outros tipos de câncer que são mais estudados, a gente vê os benefícios. A mãe dele também teve câncer de mama no passado e sofreu demais. Porque a ciência não era tão forte naquela época, os procedimentos eram mais agressivos, enfim, ela teve várias sequelas. Então, eu falei, não, eu não quero que ele passe por isso dessa forma. Então, estudei. Na hora que ele foi contar para a família abertamente, então, que ele ia começar o tratamento com quimioterapia, eu estava com uns artigos embaixo do braço. E aí, enfim, né, ele comentou tal, aí eu falei, é o seguinte, lembra? Sua mãe, aconteceu isso era novinho, né? Lembra dos problemas? Então, você quer passar por isso? Não. Aí eu falei, então é o seguinte, você vai tratar, e tem que tratar sim, só que você vai treinar.
e tá aqui um termo de consentimento livre e esclarecido para você assinar, porque eu falei com o meu orientador, o professor Valdecir Paula Lima, que é o meu pai acadêmico, por assim dizer, meu grande mentor acadêmico, alguém como espelho na área acadêmica e na profissão. A gente conversou e aí, então vê com ele que de repente, como é um caso novo e não tem uma literatura abrangente sobre linfoma de Hodgkin em exercício, é um caso que pode iniciar uma discussão. Então, a gente já no dia seguinte já matriculamos ele na academia e a gente fez um treinamento focado na quimioterapia dele. Em como que a quimioterapia ia acontecer, foi a forma que a gente estruturou o calendário de cargas de treino. Deu super certo. A quimioterapia justamente era para atingir células cancerígenas do sangue. Sim. Certo? E acontece que então a imunidade dele ia baixar demais. Só que o sistema imunológico foi fortalecido. Ele teve poucos efeitos colaterais, treina até hoje, sobreviveu ao câncer. Olha só! Eu percebi então que eu era bom nisso. Eu falei, puxa, veio o meu talento aí. Isso. Então comecei a só trabalhar com paciente oncológico. Na pesquisa, claro que eu fiz pesquisa em outras áreas também, mas me dediquei muito a essa área, dando aula de pós-graduação nessa área e tudo mais. E atendendo o paciente. Aconteceu que, há uns 2 anos e meio atrás, uma paciente me procurou, uma paciente com câncer de mama, fazendo quimioterapia, para cuidar não só do câncer de mama, mas também a metástase, controlar a metástase óssea que ela estava tendo. Então, a gente estava preocupado com isso, então a gente propôs um treinamento físico a longo prazo para atenuar isso, e melhorar a imunidade e tudo mais. Só que ela já estava 2 anos e meio treinando com cargas boas, porque ela já fez uma coisa progressiva a longo prazo. Então a imunidade dela já estava mais fortalecida, capacidade cardiorrespiratória maior. Ela tem uma capacidade cardiorrespiratória praticamente de um atleta. O que aconteceu? Pegou Covid. Pegou Covid, só que ela não precisou ir para o hospital nada. Ficou 2 semanas em casa apenas. A primeira semana que ela estava um pouco mais debilitada, a gente suspendeu o treinamento, porque uma semana para 2 anos e meio treinando sem parar, claro, não ia prejudicar ela e a gente ia deixar ela com um conforto um pouco maior. Tá. Na segunda semana de recuperação em casa, voltou a treinar em casa. Teve alta, passou super tranquilo. Então você vê, uma doença grave que ela tem, que é o câncer, com metástase, que tem que ser controlado, que foi um caso diferente da minha mãe que eu relatei anteriormente, só que o fato dela estar há mais tempo treinando de forma regular e com uma capacidade física maior, permitiu que ela tivesse menos agravo. Recuperou, recente inclusive, isso foi há pouco tempo atrás. Saiu o exame de sangue dela recentemente, células imunes todas em contagem ótima, tá bem recuperada, vida que segue, não teve sequelas. Então, gente, tá vendo? É impressionante, né? Agora, eu fico encantada como Deus fez o corpo humano de uma forma perfeita, né? É encantador quando a gente vê uns detalhes que já foram comentados em programas anteriores, principalmente da rádio. Gente, tem podcast. Não, podcast não, tem Spotify do Mais Saúde, tá? Tem lá todos os programas. Eu sugiro que você ouça, porque tem muita coisa boa, principalmente do professor Henrique. Nós falamos coisas assim incríveis. Ele explicou mecanismos incríveis do corpo, como que funciona essa melhora de imunidade, né? Então, sempre, o que você fez anteriormente conta como bênção, tá? Então, nós somos devedores ou credores de nós mesmos no futuro. Mas eu adorei essa pauta com o professor Henrique para mostrar para vocês o quanto a atividade física é maravilhosa. E a gente vai continuar fazendo programas com ele, com outros tipos de patologia, para você também estar conversando com familiares e mostrando, né? E aí a gente usa muito essa expressão, ainda não consegui conquistar meu filho ou minha filha para fazer tal coisa, que nem eu ouvi hoje um depoimento de uma paciente. Eu pensei assim, querida, não tem problema, você vai ser o maior testemunho, vendo o bem que você está, vendo como você está bem, todo mundo vai querer também, né? E eu não vou me estender mais, porque já mostraram uma plaquinha para mim, porque senão eu queria falar uma outra coisa, mas fica para um próximo programa. Um beijo grande e até o próximo Mais Saúde. Obrigada, Henrique. Obrigado.